Começa agora na Jovem Pan News Campinas. Resenha da Bola. Opiniões fortes e atualizadas sobre futebol, outros esportes e temas do momento no Brasil. Oferecimento: Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade. Boa tarde, Campinas. Boa tarde, região. Por que não com as redes sociais? Boa tarde, mundo, né? Estamos iniciando na Jovem Pan News Campinas, no 100.3, o Resenha da Bola. Você vai comigo das 13 às 14 horas e eu vou apresentar para vocês pessoas interessantíssimas que vão abrilhantar a bancada comigo hoje, e daqui a um pouquinho vou apresentar o meu convidado especial. Boa tarde, José Roberto Lux. Se eu falar José Roberto Lux, pouca gente vai conhecer, né? A última pessoa que me chamava de Zé Roberto era minha mãe, né? Zé Boquinha. Quando ela vinha a cavalo de marmelo. Aí sim, né, Zé? Zé Boquinha. Zé Boquinha já tem mais de 60 anos. Zé Boquinha hoje, acabou. Atualmente na ESPN, né? Que a gente agradece por te liberar para estar aqui com a gente hoje. Uhum. E é um prazer te receber, Zé. Você é meu amigo pessoal, teve agora há pouco no meu aniversário, né? E veio a brilhantar essa tarde aqui com a gente. É um prazer muito grande, né? A gente já fez o ano retrasado, né? Nós fizemos programas na Jovem Pan junto. E a Jovem Pan, eu me lembro, em 1959, quando eu me interessei em jogar basquete. Foi ontem. Foi ontem. A Jovem Pan era pan-americana. E ela foi a única rádio do Brasil que transmitiu o Campeonato Mundial de Basquete Masculino no Chile, que o Brasil foi campeão pela primeira vez. E eu ouvia aquilo. Eu morava em Santa Bárbara, jogava meu futebol e estava começando a me interessar por basquete. E aquilo me motivou muito. E ver como é que é a vida, né? E um ano depois, eu estava treinando ao lado de Vlamir Marques, de Pecente, de Valdemar Blatkowski no 15 de Piracicaba. 3 campeões daquele campeonato. No nosso querido 15. Que coisa fantástica, né? Que nós estamos no memorial, né, Zé? Eu já recebi o título de cidadão Piracicaba. Eu não recebi isso aí. E aquilo foi um motivador. Então a Jovem Pan, ou Pan-Americana, na época, faz parte da minha vida, né? Quer dizer, a gente ouvia tudo ali. Zé Boquinha, gente. Zé Boquinha treinou Flamengo, treinou Corinthians, em Rio Claro fez história, campeão paulista, brasileiro, sul-americano. A gente vai conversar muito sobre vários assuntos e o Zé Boquinha vai estar conosco nesta tarde de sábado. Nesta tarde de sábado quente, com muitas queimadas, difícil de respirar. Vamos falar disso também, porque eu vou abrir o microfone para o pessoal da lacração, né, Zé? Vou abrir o microfone para o pessoal do... Era só o Bolsonaro que colocava fogo na Amazônia? E agora, não tem mais fogo? Acabou o fogo, acabou o pessoal da lacração. Quem sabe o Gilberto Gil liga aqui pra gente, a Preta Gil, o Lázaro, a Thaís, né? Vamos ver se de repente esse povo entra em contato. É o Caetano, exatamente. Nivaldo Baldo, que prazer, meu irmão. Você não tem noção o quanto eu gosto de você, quanto eu te admiro como pessoa. Tua história é brilhante e você também tá aqui comigo hoje para começar esse primeiro programa, né? E daqui a um pouquinho a gente vai apresentar o nosso convidado. Nivaldo foi, dentre tantas as coisas que o Nivaldo fez, ele foi o primeiro fisioterapeuta formado aí a uma seleção brasileira, né? Foi presidente da Macaca, um cara que sempre esteve envolvido com futebol. Como fisioterapeuta, marcou a passagem de Falcão aqui por Campinas para se curar. Ele curou o Amoroso e esteve com o Amoroso em inúmeras situações, né? Como empresário do Amoroso também, ajudando o Amoroso, né, Nivaldo? Uma outra situação linda também, que depois eu quero que o Zé conte, da Hortência, né? Prazer te receber. Boa tarde, Nivaldo. Bem-vindo. Boa tarde. É uma honra, Rudy. Rudy, você é uma pessoa que nós estimamos, admiramos e sabemos o quanto você tem e como transmite muito bem as coisas. Eu o acompanho, além de ser seu amigo, te admirar como, quando jovem, atleta, como pessoa, que é uma coisa que eu admiro muito em você. A sua postura independente de formar opiniões e fazer as pessoas pensarem. Então eu me sinto honrado, primeiramente, em estar ao seu lado e estar ao lado de pessoas tão competentes, tão famosas e tão interessantes para o seu programa e para o mundo.
Obrigado, Nivaldo. E agora ele, Edmar Bernardes. Edmar, que prazer de te receber nesse primeiro programa. A gente teve várias passagens juntas, né? Inclusive quando você era presidente do Campinas, eu acabei trabalhando com você uma época. Edmar, muito obrigado por ter aceitado o convite. É uma honra te receber aqui no Resenha da Bola. Boa tarde, Rudy. Prazer enorme estar aqui e ser o primeiro convidado aqui da mesa aqui, né? E na companhia dessas duas lendas aí, né? Nivaldo e o Zé. Então, realmente, para mim é uma honra estar aqui e com certeza vamos estar aqui falando muito de futebol, de política, seleção brasileira, seleção, daquilo que vier. A gente que tá aí bela seleção, hein, Edmar? Tá daquele jeito. Daquele jeito. O cara falou um negócio legal, que a seleção hoje está trazendo na memória o Santos. Porque a seleção foi tão respeitada como o Santos foi em 60. E hoje o Santos na Série B e a seleção também está naquela... A decadência do futebol. Então tá paralelo o negócio. Decadência, né? Do futebol geral. Sabe uma curiosidade que eu tenho, Edmar? Você trata todo mundo por garotinho. De onde surgiu esse garotinho? Porque, antes de você responder, tem um amigo nosso em comum, o Everaldo. O Everaldo tratava todo mundo de gato mestre. Por causa daquele gato mestre que surgiu numa Copa do Mundo, né? E aí depois ele tirava o mestre e gato. E aí gatão, gatico. E ele vai tratando as pessoas assim. E esse garotinho? Me fala pra mim desse garotinho. Porque eu te ligo, você fala garotinho. Realmente é uma fala que eu tenho, né? E eu peguei essa fala do meu irmão, o Lobão. Porque o Lobão é o Otávio, né? O apelido Lobão. E o Lobão tem essa mania. Então ele me chamava nem de Edmar, nem de Edmar, Ed, nada, era garotinho. Garotinho. E aí, nessa aí eu peguei. E aí eu comecei também a tratar todo mundo. O Camilinho, fala garotinho. E aí, garotinho, como é que você tá? Tudo bem? Tá. Cara, e ficou, e todo mundo fala, o garotinho monstro. Você precisa tomar cuidado se você for pro Rio de Janeiro, principalmente lá em Campos dos Goitacazes. Nossa, tem um garotinho lá que é perigoso. Sim, lá o cara fala, pô, tu é amigo dele, mas não é, mas você sabe que ele manda na cidade. O quê? Porque a minha mulher atual de lá, você conhece, Ana Lúcia, e eu vou lá de vez em quando, ele manda, ele dá as cartas. Ele foi proibido agora de se candidatar, né? E o Osmar Santos também, né, mandava, né? O Osmar era o garotinho. É o garotinho, não é? Foi. E tinha o garotinho aqui do Rio, né? Como é que era o nome dele que narrava? Não é Cura, não lembro. Eu lembro. Tô vendo ele, não tô lembrando, não. Eu também, não é Cura. É legal isso. Ô Zé, Edmar, Zé, nasceu em Araxá. Mas só nasceu também. Só pegou o registro lá de nascimento, a certidão... E foi embora para Brasília. Luiz Carlos Araújo, né? Luiz Carlos Araújo, o garotinho. Boa lembrança. Então, o Edmar, conta pra gente aí. Você é caçula de apenas 9 irmãos, Zé. Hein, Nivaldo? Só televisão. Caçula de 9. Família maravilhosa. Não, e o seguinte, né? A dona Lourdes falava que eram para ser 13. Que acho que perdeu ali 4. Não tinha televisão mesmo, nem rádio, eu acho. Trabalhou bem o seu Omar, meu. E aí, realmente sou caçula dos 9 que restaram. Hoje nós estamos em 7, né? Que eu perdi 2 irmãos. Mas estamos lá firme e forte, né? Hoje meus pais também já partiram. Mas estão lá em Brasília, todo mundo lá, saudável, graças a Deus. Excelente. O Edmar é um ícone para nós. E veio para Campinas. Nasceu em Araxá, foi para Brasília, mas é nosso aqui do coração de Campinas, né? Fez muita coisa, nós acompanhamos. Ele me marcou muito quando ele jogou no Pescara. Ninguém dava muita atenção. Eu tinha muito carinho pelo Pescara. Então me marcou muito, além do currículo dele, que é maravilhoso. E muitas pessoas desconhecem o currículo da pessoa, do profissional, e todo esse componente que ele tem, que só traz o quê? Engrandecimento para a nossa nação. Não é só para a cidade. Ele é um ícone nacional. Flamengo, Grêmio, Atlético Mineiro, Palmeiras, Corinthians. Só alguns. Exatamente. Isso aí me lembrou uma história. Eu encontrei com o Rildo. Faleceu recentemente. Sim, jogou no Santos. Eu estava em Las Vegas, isso foi faz tempo já. Eu fui fazer as finais da NBA.
E depois eu fui passar uns 10 dias em Las Vegas e eu tava jogando numa roleta e do meu ouvido do lado o cara de... Eu olhei e falei, conheço esse cara aí, né? E comecei a conversar com a minha mulher e ele entrou na conversa. Ô, brasileiro, eu falei, pô, você é o Rildo, pô. Ele falou, eu tô vindo do Egito, eu era técnico no Egito e tal. Nossa. Aí eu falei pra ele assim, pô, você foi um cara enjoado, né? Ele falou, por quê? Ele deu risada. Eu falei, porque você jogou no Botafogo com Garrincha, Didi, Amarildo, Josebá, Newton Santos. Aí você enjoou, falou, vou jogar num outro time. Aí você foi pro Santos, com Carlos Alberto Torres, Mauro, Pelé, Coutinho, Dorval. Aí você enjoou. Aí você foi pro Cosmo, com Pelé de novo, Quinalha, Beckenbauer. O cara jogou em 3 times como o Edmar, né? Então, uma passagem. você não pode dizer que o cara é um jogador mediano, né? O cara é bom, né? Edmar, algum desses irmãos jogou futebol? O pai jogou futebol? O tio? Da onde que surgiu o futebol na sua vida? Então, na realidade, nenhum. Nada? Nada, nenhum. Na realidade, assim, ele só salvou ali eu, assim, né? Salvou não, porque os outros nem arriscaram. Na realidade, assim, o que seguiu... O futebol salvou a sua vida ou não? Você tinha uma estrutura familiar que se você não fosse jogador, seria um advogado, um médico, um engenheiro? Não, teria. Eu teria. Teve essa estrutura? Assim... Primeira coisa é a seguinte, eu fui formado, uma criança homem com H, vamos dizer assim, porque... Hoje tá até perigoso falar isso, de tão Nutella que tá as coisas. Então, mas é homem com H, mas não é nem no sentido pejorativo, não, daquela pessoa que lutou muito, entendeu? Então, porque minha família, eu sou de uma família pobre, entendeu? Eu morava em barraco lá em Taguatinga, lá em Brasília, e sempre trabalhei muito. Eu, desde os 9 anos, 10 anos, eu sempre fui à luta com meus pais, meus irmãos. Entendeu? Eu trabalhava na feira, levantava 2 horas da manhã, empurrando carrinho para montar barraca na feira. Vendi jornal, vendi picolé, fui engraxate, catei papelão na rua, alumínio. Eu fiz tudo isso. Então, para mim, assim, ter, graças a Deus, conquistado na vida, entendeu? E poder ter dado coisas melhores para meus pais e para meus irmãos, me deixou muito feliz, porque realmente meu pai me ensinou o princípio, né? Que mesmo sem aquele dinheiro disponível, aquele negócio todo, mas então mostrou o caminho que a gente tinha que trilhar. Era na época que os pais olhavam pra gente e a gente abaixava a cabeça e não... Tinha o respeito, né? Tinha respeito. Tinha respeito. Isso acabou também. Não, você tinha que ir pra escola, você não podia faltar. Se viesse da escola com alguma coisa no boletim, eu lembro que tinha boletim, né? Não, eu ia pra feira. Eu ia pra feira, minha mãe, nós vendia comida na feira. Então minha mãe ficava até meia-noite lá cozinhando com carne, mocotó, sarapatel, aquela coisa, arroz e tal. E no outro dia saía eu e meu irmão Lobão, 3 horas da manhã, para chegar na feira, para montar a barraca, tudo e tal. E voltava depois empurrando o carrinho e eu ia para a escola à tarde. Então eu já acordei na sala de aula, cara, assim, de estar debruçado, o professor puxando minha orelha. E eu lembro o nome até dela, até hoje, Dona Wellington. E ela não sabia a história, né? Que de madrugada você tava ralando. Vai dormir. Mas não era, eu ralava. Então, assim, uma história assim que, graças a Deus, entendeu? É que o futebol me deu essa oportunidade, né? Eu tenho que agradeço sempre, lógico, também, de ter buscado, de ter conquistado. E numa dessas peladas lá em Taguatinga, o cara me viu jogando, amador, tinha um aspirante titular, e eu lá com meus 16 anos já, e o cara me convidou para fazer o teste no Brasília, que era o Brasília Esporte Clube, né, que era o grande rival do CEUB lá em Brasília, na época. E depois, isso com que idade, Edmar? Eu tinha 16 anos. Aí eu fui para a categoria de base, né, que era o juvenil só, né, na época falava, não tinha nem juvenil e profissional. E eu fui, joguei, fiz o teste, passei, só que eu não tinha dinheiro para ir de Taguatinga para Brasília, né? Todo dia. O transporte, o ônibus. O ônibus, justamente. Não tinha dinheiro para comprar, porque passagem todo dia. Aí o que eu fazia? Esse meu irmão, o Lobão, ele trabalhava lá no Correio Nacional, lá em Brasília. Ele e um amigo dele.
Então eu pegava as marmitas na casa deles, eles pagavam a passagem para mim, eu levava a marmita quentinha para eles na hora do almoço e já subia para treinar às 2 horas. Entendeu? Eu treinava onde é o estádio hoje principal lá em Brasília. O Brasília treinava Mané Garrincha, justamente. Então eu descia ali na rodoviária e aí foi. Comecei com 17 anos, já fui promovido para a equipe principal e daí em diante não saí mais, né? Edmar, vou pedir para vocês colocarem fone que a gente está recebendo uma ilustre visita. Alex Rafael Meschini. Bem-vindo ao Resenha da Bola, amigo. Estou aqui com o Edmar, com Zé Boquinha e com o Nivaldo. Tudo bem, Alex? Obrigado Que prazer, Rudy, falar contigo sempre, te ver aí, com o Nivaldo, Zé Boquinha, Edmar, esse craque também, esse gênio. Rudy é meu padrinho. Coisa boa, bom te ver aí, bom falar com vocês. Fala, monstro. Beleza, Alex? Fala com ele, Edmar. Na área aqui, hoje aqui inaugurando aí a Resenha da Bola. Resenha da Bola com o Rudy, realmente um prazer enorme estar com essas férias e mais ainda agora com você aí comparecendo. Vai ser sucesso, Edmar, você tá doido. Resenha com nego bom é fácil, pô. Vai embora, né? Com certeza. Zé, dá uma boa tarde. Oi, Alex, tudo bem aí? Tudo bem, Zé? O que anda fazendo? Bate uma bolinha ainda ou não? Já desistiu? Não, já parou? eu tô fugindo de bola, Zé. Eu cuido do churrasco, mas jogar bola deu. Aí é bom demais, né? Que bom. Que bom Alex, você tá com a gente. Né? O Alex tá no Sport TV, né? É, Alex? Tá com a gente no Sport TV. Ontem à noite eu tava vendo ele. Eu tô fazendo troca de passes ali, né? Normalmente fico durante a semana fazendo só. Eu virei garoto de programa, né, Rudy? Você está com um filho nosso aqui de Campinas que a gente ama, o Diniz. Isso, esse que é um menino brilhante, coração, né? Esse campineiro, isso daí. Grande cara, me ajudou muito, é uma história linda aí, né? Com certeza. Nivaldo, Alex. Parabéns, Alex. A gente acompanha e vê que você realmente é um fenômeno. Você judiou da Ponte Preta do Nivaldo alguma vez, Alex? Não judiei muito, não. Ganhei mais do que perdi, mas foi bacana. Você sabe que o Nivaldo é ponte pretano, foi presidente da Ponte Preta, né? E você... Nivaldo é uma lenda, né? Uma lenda. Obrigado. Uma lenda. E você teve uma passagem brilhante aqui pelo Guarani que a gente não esquece, né Alex? Não dá pra esquecer. Na verdade, quando você me pescou pro Primavera, eu já tinha feito teste no Guarani. O Donizete não tinha me aprovado na época. E depois dele me ver, ele me aprovou. Você lembra bem? Ele foi um dos caras que aprovou eu ir pro Guarani. E eu terminei essa escola aí, né, cara? Então, é um carinho, uma gratidão. Eu morava aí com meus pais. Meu pai era cobrador de ônibus na época. Eu lembro daquele escorte. Você lembra do escortinho prata, né, cara? Que coisa. A vida... Era outros tempos, mas, cara, é uma lembrança, é uma saudade, cara, de tudo, assim, né, Edmar? A gente, Nivaldo, a gente fica vendo assim, né, Rudy? Você tem aquela nostalgia que é inevitável, né, cara? Eu fiz uma pergunta pro Edmar que eu vou repassar para você. O futebol te salvou de alguma maneira? Ou você seria um médico, você seria um engenheiro, você, na tua estrutura de família, se o futebol não entra na tua vida, você tem noção? O que seria o Alex? Não tenho. Ele me salvou assim. A gente que vem eu fui criado no sítio até os 7 anos, e queira ou não, a vida simples, ele te deixa com uma autoestima mais ferida, mais baixa, tá? Mas eu não tenho ideia do que eu faria. Como eu sou do campo, mas nesse período de eu fazer testes, começar a jogar ou não, eu não sei que caminho eu tomaria. Nunca pensei em algo desse tipo, assim, na medicina. Eu não tinha outro plano, né? Joguei futsal dos 7 aos 16 anos, respirei futebol e fiz de tudo para dar certo assim que as oportunidades apareceram, mas eu não tenho ideia do que realmente eu poderia seguir, não. Mas tinha, Alex, estrutura com certeza para seguir em alguma coisa, né? Foi o que eu falei aqui, porque às vezes a gente, como você falou aí, humilde e tal, eu também vim daí dessa situação, mas com orientação muito boa. Então, com certeza, a perspectiva de fazer alguma coisa que realmente trouxesse êxito lá na frente, teria, né? Sim, eu tive a felicidade de crescer numa família, além dos meus pais, meus irmãos, com tios, avós por perto, sempre, sabe, Edmar? E isso a gente vê que a educação, por isso que a gente fala que hoje o futebol tem bastante responsabilidade nisso, porque quando o futebol acolhe esses jogadores, ele dá perspectivas, né? Ele lida com frustrações, possibilidades, e muitas vezes você não tá dentro de casa. E o futebol, ele me formou como homem, cara, assim também, porque
ele te testa e tudo. Eu tenho um pensamento empreendedor, acredito que se não jogasse futebol, por tudo isso, de conseguir se relacionar bem com as pessoas e tudo, de ter encontrado pessoas e sendo criado perto de pessoas inteligentes, acredito que iria fazer alguma coisa para ter sucesso na vida também, até porque a gente já nasce com esse nível de competitividade para fazer acontecer, né? Com certeza. Nivaldo? Não, eu acho que é um mistério da vida. Algumas pessoas que não têm tudo que outras têm e conseguem construir coisas muito maiores do que aquelas que têm. Ele é um desses casos. Parabéns, Alex. O Alex é fora da curva, né? Ele tá, acho que dentro de uma porcentagem, sei lá, 2, 3% do jogador de futebol. Esse rapaz, ele tem uma sabedoria, uma inteligência, essa semana eu estava lendo uma coisa que a gente busca conhecimento através dos livros, do estudo, mas que a sabedoria, discernimento, essas coisas, quem nos dá é Deus, né? Jesus, né? Então, esse rapaz é um abençoado. Eu também abençoado. Eu tenho o maior prazer e um dos maiores orgulhos da minha vida ter te encontrado naquele SESI, naquele dia chuvoso, ter te levado para Primavera, dava carona para você, né? Te pegava ali ladeira. No bairro das Meninas, perto ali do bairro das Meninas. Passava uma fome, não tinha dinheiro para comer nada ali, né? E Pirassununguense, então, o que você passou lá, cara? Lá no começo Pirassununguense, chega lá, baixo da arquibancada, faltando comida, enfim. Mas assim, Rudy, eu acho que Formação do caráter. Formação do caráter. E eu louvo a Deus por ter passado por tudo e passaria por tudo de novo. Então, a gente acha que Deus coloca as coisas no caminho e você foi um iluminado dos abençoados da minha vida para dar essa primeira oportunidade que nem era para eu estar naquele SESI. Foi um primo meu. Sim, você foi acompanhar um primo. Isso, que ele jogou na Ponte Preta, às vezes o Nivaldo, da época, lógico que não vai lembrar, mas ali daquela geração de 8-2, que era o Anderson Neves, e sou eternamente grato a ele também. Mas acredito que com Deus na vida, na nossa vida, assim, você sabendo disso, as bênçãos, ela aparecem. E não tem o cavalo encilhado só uma vez, não, se for ver, né? Você tem que estar disposto, disponível para um crescimento, porque hoje pode ser que você não aproveite uma oportunidade e amanhã você faça por onde ter outra. Sem sacanear ninguém, sem nada. E o futebol é vaidoso, o futebol é perigoso, por causa de algumas pessoas, poder, dinheiro. Então a gente tá aqui para poder também, hoje em dia, né, Edmar, Nivaldo e Rudy, tudo pra gente realmente passar isso pros meninos que vêm, porque o futebol é gostoso, cara. As pessoas podem querer atrapalhar, né? Mas o futebol é maravilhoso. Antes do Zé Boquinha fazer uma pergunta, a frase que eu tenho usado nos últimos, 10 anos, né? Futebol é a maior fábrica de mau caráter que existe. Eu não sei se ela é muito pesada, mas é uma frase que eu tenho usado. Eu já vi muito menino de ótima formação, com os pais estruturados, quando vai para baixo de uma arquibancada, quando começa a ser pressionado pelo futebol, muda o caráter de um jeito. E aí eu inventei essa frase que o futebol é a maior fábrica de mau caráter que existe. Ô, ela é pesada, mas ela é real. Verdade. Ela é pesada, mas é real. É real isso que você está falando. Em cima disso, eu queria fazer uma pergunta para o Alex e para você também, Edmar. Eu falo por mim, que comecei a minha carreira de basquete com 16 anos em Piracicaba, eu morava em Santa Bárbara, jogava futebol no União Barbarense, e meus pais eram muito pobres. Meus pais tomavam conta do União Barbarense. Então eu tive a oportunidade de chegar em Piracicaba e encontrar um ambiente maravilhoso. Os caras me adotaram. Tinham 3 campeões do mundo que jogavam no time, o Vlamir, o Pecente e o Valdemar Blatikauskas, mais os outros jogadores, e eu cheguei com 16 anos lá. E eles me adoraram. Eu fui para um lugar certo. Quando o Alex fala em que Deus coloca você no lugar certo, é exatamente isso. Esses caras te ajudaram a formar o teu caráter. Muito. Eu já tinha uma formação porque a minha mãe me formou. Minha mãe era uma mulher daquelas, uma italiana brava. E Nivaldo conheceu, Nivaldo cuidou da minha mãe. Cuidou da minha mãe, viu, Alex? Bravo. E eu tive essa sorte, cara, que eu me incentivei muito e eu pegava um ônibus de Santa Bárbara, Piracicaba, treinava com o juvenil, depois ficava treinando com o time adulto, porque eles já me puxaram. Durante 2 anos eu fiz isso até acabar o colegial. Depois ir para uma faculdade em Piracicaba. Então é justamente essa pergunta que eu quero fazer para você e também para o Edmar depois responder. Quem foi que você se espelhou quando você começou a jogar? Porque isso que o Rudy falou é uma verdade.
Vocês devem ter passado aquele sufoco no início, aqueles caras que a gente conhece que vem em cima, todo mundo passa por isso. Quem que te deu o suporte? Quem é um cara que você falou? Ou os caras que você começou a jogar e te encaminharam e te colocaram na posição certa? Essa é para você também, Edmar, depois. Zé, primeiro de tudo, eu sou, assim, adoro assistir as transmissões do NBA, que eu gosto muito de ver. E amanhã, estando sempre no ambiente de futebol, eu vejo muitas coisas que o basquete, né, Rudy, ele pode trazer pra gente, de mentalidade, de movimentação, de ocupação de espaço e tal, e você é outra lenda que tem aí, então é um prazer sim falar contigo. E essas histórias, é bom vocês estarem aí para contar, porque às vezes a gente se retrai, e quando eu vim para televisão foi um desses pontos, a gente é carente às vezes de comunicação despoluída, né, para brigar pelo certo. Certo é certo, independente, não tem lado político, não tem nada, né? Eu tive uma criação que o futsal, Zé, é impressionante como ele me deu bagagem, conhecimento, porque eu joguei com João Gordo, que era o meu treinador, e o Socó, que era o secretário de esporte. Eles foram um suporte até os 16 anos para mim, gigantesco, porque a gente competia e chegava nas competições. E eu convivi com atletas muito bons. Eles não seguiram a profissão porque não dava, mas eu aprendi a vencer, a lidar com esses momentos, mesmo que fosse lá. E lá eu já tinha essa responsabilidade de competir. E lá tinha um cara, para o futebol, para ver, que chama Reinaldo Guanabara. Esse cara jogava de futsal, cara. Ele chegou a estar no Corinthians, foi machucado pelo Juninho Paulista na época, e voltou por causa de mulher para casa, esse negócio do interior, parece que os caras... Mas esse cara jogava uma bola, cara, assim, quando se fala de ídolo de futebol, é o primeiro que vem na minha cabeça. O Neto te ajudou por uma época também, né? Quando ele era gerente, te ajudou, te deu um suporte legal, né, o Neto, né? Demais. E aí veio realmente as pessoas. Quando eu saí dali, eu tive no Tejus, em Indaiatuba, jogando, mas aí eu tive o Rudy. Esse ano que eu convivi com o Rudy, que eu fui pro campo, não é fácil você ter, eu ia fazer 17 anos. E o Rudy foi um cara de novo. Ele é muito sábio, entende de futebol pra caralho, poderia estar trabalhando no futebol. O que ele já revelou e descobriu de jogador é absurdo. E quando você senta com o Rudy, você ouve o Rudy, as pessoas gostem dele ou não, ele fala o que ele tem que falar, a verdade, só que é um cara muito sábio. É um cara de um coração gigante que já deu oportunidade para um monte de gente. E eu sempre fui um cara que... eu gostei de andar com os mais velhos, gostei de ouvir, sempre tive muito ouvido, só que eu também fui muito questionador, e o fato de ser questionador, ele me deu essa base. Então, tudo que eu vivi ali no Guarani, depois com o Rudy, foram pessoas espetaculares, e o Luizinho, que é aí de Campinas, que depois virou meu empresário, lá em 2002 só, é um cara realmente daí que trouxe toda a luz para terminar essa formação minha nesse mundo, que é perigosíssimo, mas essas pessoas de fora, se for ver assim, cara, para quem eu fui comandado, que teve Kiko, que teve Ladeira, que teve Pardal, que teve... Todo mundo me ensinou um tanto de coisa para eu poder estar aqui hoje. Alex, muito obrigado, tá, pela ligação, por chamar a gente. Você precisa encerrar o seu contrato com o Sport TV e você precisa ser treinador de futebol. Você teve aquele período ali no Corinthians, né? Auxiliando o Vitor, né? O português. Oi? Silvinho. Você aqui coordenando a base. O Vitor e o Silvinho. Na casa do Silvinho e o Vitor Pereira, isso aí. E nós estamos muito carentes de treinador. Não é só de jogador. Muito carente. Muito. Será que não dá pra puxar o Edmar também pra comissão? O Edmar não quis. Ele teve chance há uns 20 anos atrás, né? Podia ter seguido a carreira, mas o Edmar não quis. O Edmar vai fazer a última pergunta pra gente encerrar, tá? Muito obrigado. E fala, Edmar. Não vou fazer pergunta, não. Eu só vou falar, Alex, mantém essa linha aí que tá top, velho. As tuas intervenções aí no Sport TV, cara, eu acompanho lá. Show de bola, entendeu? Tu tem que dar risada. Não, mas isso é que é legal, cara. Eu acho que isso é o diferencial e outra coisa, né, cara? Quem teve lá dentro, entendeu? Vê a coisa diferente. Por mais que respeito que a gente tenha ao jornalista, o cara que é estudado, tudo, mas é diferente a opinião, porque o cara pisou lá dentro, ele sente, o lance foi assim, mas, pô, é só quem teve lá dentro, velho, que sabe realmente se o cara subiu o cotovelo, se o cara não subiu, se o cara veio por cima, se o cara veio com maldade, se não veio, entendeu? Foi pênalti no jogador de São Paulo agora, que fez a carga pelas costas. Foi pênalti. Qual foi o jogador?
Alex, me ajuda a lembrar o lance. Vocês estão falando do último lance do Atlético? O último Atlético e Não, São do Paulo. Batalha com Caleri? Não era o Caleri naquele lance, né? Era o Caleri? Era. Aquela Mas não, carga nas do costas, extermínio, não, mas não foi nas costas. Na realidade, o do Atlético, o jogador do Atlético, tá na frente dele. Ele veio por trás. Ó, tem muito assunto, Alex. Tem Inter de Porto Alegre, que é um baita de um time e tava totalmente perdido. Chegou uma dupla lá, né, de homens agora, e e completou o trio com o D'Alessandro, que vai fazer o vestiário e já tá fazendo. O Inter tá com 2 jogos a menos, já tá em 8º. Tem muito assunto, a gente ficaria a tarde inteira aqui, mas eu te agradeço de coração pela por ter abrilhantado esse primeiro Resenha na Bola. E um dia a gente tem que fazer só nós, porque tem muito assunto. O dia que eu cheguei no Brinco de Ouro e te entreguei... O dia que eu cheguei no Brinco de Ouro e te entreguei a procuração. Eu era procurador do Alex. Que parabéns. Aí ele foi pro Gotardo, entregou a procuração pro Gotardo e pro Luizinho, porque eu não admitia ser... Eu fui convidado para ser treinador e eu não admitia ser treinador e procurador de um jogador. Parabéns. Eu cheguei lá com a procuração assinada, eu podia ter caminhado toda essa história com o Alex, mas Deus, naquele momento, eu fiz o que o meu coração mandou, né? Enfim, tem muitas histórias. Obrigado, craque. Um abraço, um beijão. Luz, sucesso, saúde pra vocês aí. Valeu, Alex. Um abraço. Gente. É isso aí, Nivaldo. Tem muita história com esse cara. E eu encontrei ele numa peneira no SESI. Ele tinha feito 2 testes no Guarani, não tinha passado. Ele treinou, como ele falou, ele foi com o primo dele para acompanhar a peneira. Ele treinou o segundo tempo da peneira, que foi feita uma peneira específica para eu ver uns jogadores para levar para o Primavera. Eu cheguei a terceirizar o Primavera em 1999. E aí quem é aquele menino lá, aquele canhoto lá do outro lado, chovendo, ele estava lá do outro lado. Me chamou a atenção 2, 3 descidas dele. Chamei ele pro Primavera, profissionalizei e acabei vendendo ele pro Guarani. Nossa. E o cara já tinha feito 2 testes no Guarani. Tava desistindo do futebol. Que coisa, né? Você vê como tem cara que entende de futebol nesse país, né? Mas é aquele negócio, é o olho mágico, né? O Rudy realmente tem inúmeros nomes aí que foram revelados aí pelo olhar clínico. Vamos lá, gente, eu preciso faturar, tá? Vamos... A gente tem um bolo aí, né? O pessoal da técnica. Nós temos, a gente tá com o apoio da Pizzaria San Luca. Pizzaria San Lucas essa você pode falar dela, hein? A melhor pizza de Campinas. A melhor pizza de Campinas. A pizzaria... é aniversário do dono, que a gente come de graça. Não fala isso, Zé. Essa eu indico, hein? O Edmar também teve na inauguração de uma unidade da San Luca. A Pizzaria San Luca tá com a gente. Você procura aí pelo iFood, a Pizzaria San Luca, que ela tá 18 anos já em Barão Geraldo e Campinas. Tá aí a Pizzaria San Luca. E Meninas Boleiras também com a gente hoje. Meninas Boleiras... pessoal da técnica aqui, a gente vai fazer um intervalinho agora, vai comer um bolo, Edmar. Um bolo maravilhoso. Afinal de contas, a gente já almoçou. Sábado já deve ser... sábado à tarde, já tranquilo, já almoçamos, né? Café da tarde. Meninas Boleiras, Nivaldo, fica em Barão Geraldo. É um sucesso em Barão Geraldo. Falou em sobremesa, lembrou de Meninas Boleiras. Bolo caseiro para festa, torta, sobremesa... Procura no Instagram, Meninas Boleiras bolos especiais. E não confundam meninas boleiras com meninas que jogam. Não, fazem bolo essa mesmo. Boleira de fazer bolo. As meninas que jogam, depois a gente vai falar sobre isso, que o Zé adora o futebol feminino. O Zé é apaixonado pelo futebol feminino. O Zé para na frente da televisão, fica... Sabe, ele não faz nada, ele fica olhando o jogo o tempo todo. Ele quer me pôr numa saia justa. Vamos faturar e já voltamos. Literalmente numa saia justa. Das meninas. Vamos faturar e já voltamos. Você está ouvindo Resenha da Bola. Oferecimento Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade. Voltamos com Resenha da Bola, na Jovem Pan News Campinas 100.3, com o Nivaldo Baldo, com Zé Boquinha e com o nosso convidado especial hoje, Edmar. Edmar,
Tem um monte de pergunta aqui, mas o nosso tempo vai voando, né? O que houve? O Nivaldo falou do Pescara, né? Pescara, né? Pescara, cara. 88, 91. O que aconteceu na Itália? Você não conseguiu desenvolver, né? Você jogou poucos jogos, foram poucos gols. O que é uma passagem que você, de certa forma, se pudesse refazer, ou se arrepende de alguma coisa? Essa passagem no Pescara, o que aconteceu exatamente? Então, na realidade é assim, naquela época o Pescara sempre foi um time de meio de tabela para baixo, né? Então os 3 estrangeiros eram eu, o Júnior e o Tita. Mas é um time que jogava comigo lá na frente, isolado, como dizia o Galeano, treinador, é um ponto de referimento. Pô, ponto de referimento para uma cadeira. A bola não chegava. Para uma cadeira lá, então. Eu queria movimentar, eu queria fazer como eu jogava, né? De vir buscar, de jogar. E a bola não chegava. E outra coisa, a Itália é um time que joga atrás. Na Itália, chutão. Você disputava a bola com um zagueiro, já não você virava o líbero já estava lá 4 metros atrás com a bola. Então, assim, não era um time, entendeu, que jogava no ataque constantemente. No Brasil, eu joguei em times que jogavam para frente o tempo todo. Então, criava situações e, graças a Deus, eu tinha o mérito de fazer os gols. Lá se criava pouco, entendeu? Se criava pouco e assim, se você for analisar, o cara me tirou do time, né? Porque quando eu cheguei, eu estreiei contra a Roma. A saída nossa no campeonato saímos contra a Roma, o primeiro jogo, foi 0-0. Segundo jogo, nós pegamos o Milan, campeão europeu. Em casa, perdemos 3-1, eu fiz o gol. Depois saímos contra o Napoli, tomamos uma enfiada monstra lá, com Maradona, Careca e tudo. Eu fiz o gol, foi 6-2, eu fiz o gol. No quarto jogo contra o Verona, ele veio e me tirou. Quer dizer, o time tinha feito 3 gols, eu tinha feito 3 gols do time e ele me tirou. Então, assim, e aí depois eu comecei a jogar pouco. Entrava durante o jogo já, como num jogo lá no San Siro contra o Milan, no jogo da volta, 36 do segundo tempo, um frio de lascar os dedos, tudo em cima do outro ali, aquele negócio todo. Ele me chamou para entrar. 4-0 pro Milan. Que isso? Aí me abraçou, pô, Ed, vai ali, vai liquar, vai não sei o quê. Eu falei, você quer que eu vire ou quer que eu empate? Só empate. Só empate, tá bom. Você quer que eu faça 4 gols para... Pô. Então, assim, a dificuldade foi essa, entendeu? De coisa. E outra coisa, essa mesma pergunta que você fez, um jornalista do Guerin Esportivo fazendo uma reportagem comigo lá, na época eu falei, por que eu não estava fazendo tantos gols como eu fazia no Brasil? Igual o Careca no Napoli. Eu falei, pô, o 10 do Careca é o Maradona, ele joga no Napoli, eu jogo no Pescara. Me dá o Maradona do meu lado, o que eu faço? E meu 10 é o Gasperini, pô. Fala, Nivaldo. Eu tenho uma curiosidade, né? Acompanhei muito a carreira dele. Sou italiano também. E conversei com muitos atletas italianos brasileiros. Eu, numa época, conseguia ver uma certa discriminação, uma certa dificuldade da bola chegar nos estrangeiros. Eu notava isso aí. Um dia eu perguntei pro Falcão. Falei, Paulo, como é que é? Ele falou, é difícil. Ciumeira, tem muita Ciumeira. Olha lá, isso aí. Eu, depois, convivendo muito na Itália, na recuperação de muitos jogadores, Amoroso, etc., eu conheci Beckenbauer, todo esse pessoal maravilhoso, eu sentia uma certa dificuldade do jogador sul-americano naquela época, e até hoje não tanto, muito, de a bola chegar neles. E a minha curiosidade é como você viveu, aprendeu com o futebol da década de 90 no Japão, e como você vê hoje o futebol japonês para nós brasileiros. Então, no Japão, eu fui para o Japão em 94. Foi em 94, quando eu fui para o Japão, e eu fui para o Brahmero Sendai.
Era um time de uma fábrica, né? Da fábrica, não, minto, de uma companhia de eletricidade, a Tohoku Denyoku. E engraçado que eu passava o dia sem fazer nada, né? O time treinava às 7 horas da noite, os caras trabalhavam o dia todo. Experiência é incrível. Era, e eu ficava em casa, 7 horas. Hoje os caras levam o fisioterapeuta, levam o preparador físico, hoje é uma outra história. Imagina nos anos 90, né? Então, mas a dificuldade era muito grande, né? Porque, na realidade, assim, naquela época, pra você ter uma ideia, não tinha televisão, Globo Internacional, Record Internacional, não existia isso. Então, você, para ver uma notícia do Brasil, eu tinha que comprar uma fita VHS em Tóquio, lá, que os caras faziam as gravações. Eles mandavam a programação, ele mandava a lista, eu escolhia o que eu queria. Aí ele mandava, chegava na quinta-feira da semana passada, a reportagem toda da semana passada, chegava na quinta futura, vamos dizer assim. Então, assim, para você estar atualizado, então a dificuldade era grande. Você comer um feijão era duro. Tinha aqueles decasseg que trabalhava lá, que aí eu fiz amizade com os brasileiros, né, aqueles decasseg e tal, que aí o caminhão, quando vendendo produto brasileiro, passava lá, que vendia um feijãozinho, um chocolate, eu ia lá para comprar e tal. Então, assim, era muito difícil. E falando propriamente do futebol, tinha essa dificuldade de... Os caras trabalhavam, os japoneses trabalhavam, entre 7 horas da noite eu ia treinar com eles, né? Porque a princípio, quando eu fui para disputar, para ver se subia o time. Era um torneio que ia ter no final do ano, tanto que eu fui sozinho. Não levei família, nada. Fiquei lá 4 meses. Eu lembro. Fui 4 meses sozinho. E aí eu fui artilheiro do torneio, subi o time. Sim. Beleza, aí fiz um contrato de 2 anos e meio, entendeu? Pô, aí... E só continuando, você acha que nós perdemos o mercado japonês? O que você acha dessa evolução? Eu acho que, nós perdemos um pouco, sim. Perdemos mesmo. Já naquela época, você vê, eu mesmo tive um problema na saída, você vê, naquela época, que um diretor japonês foi para a Alemanha, fez todo ali o aprendizado dele na Alemanha, e quando ele voltou, ele já queria tirar os brasileiros, que era eu e o Finaldo Henrique, né, que estava lá, né, o volante. Sim, volante jogou no Vasco. Isso. Henricão. Era o Henrique, e queria tirar para trazer 3 alemães. Entendeu? Então, assim, era o Lineker, né? É Lineker, né? Alemão? Lineker é um meia alemão, né? Não, inglês. Inglês, né? Inglês. Não, então era um outro que estava no outro time lá, um centroavante também. Aí queria trazer o outro, mas 3 alemães. Aí, você vê, naquela época já. Então o mercado, assim, ele fechou bastante. Apesar que, na época, o Ramos era um ícone lá. Grande Ramos. O ícone no Japão, entendeu? O Zico até hoje, né? Alcindo. Então... O Corinthians, 95 jogos, 51 gols. Melhor fase da sua carreira? Em números de gols, pelo que eu vi, é o melhor. E esses números, até, na realidade, até mais, né? Porque foram 66 gols, né? Assim, isso aí eu acho que só oficial, né? Isso aí, esses 50. Isso é oficial. Isso aí é o Rudy que caçou. Eu cacei os oficiais. Não, eu sei, porque não, assim, na realidade, isso mesmo, 94 jogos, 66 gols. Média ótima. Não, realmente você foi tá ali com o olho aberto, hein? Então, assim, no Corinthians realmente foi um momento muito bom, né? Porque, na realidade, os 3 anos que eu vivi no Corinthians, eu saí do Palmeiras pro Corinthians. Eu cheguei no final de 86, já peguei a segunda fase do Campeonato Brasileiro, e até então, aí, pouco tempo atrás, eu tinha o maior número de gols em Campeonato Brasileiro. Eu tinha 18 gols que eu fiz sem disputar... Pelo Guarani? Não, tô falando de um Corinthians, sem disputar a primeira fase, que era pegava as mangabas, vamos dizer assim. E ainda fiz 18 gols naquele campeonato. Depois eu fui artilheiro do Campeonato Paulista, 87, onde nós fomos vice-campeões, e 88 também, quando foi campeão aqui em cima do Guarani, eu era artilheiro, mas aí eu fui convocado para a seleção, eu preferi ir para a seleção, acabei
perdendo a artilharia, mas a galera conseguiu conquistar o título aqui, né? Com o Guarani, o Rudi, você falou aí... Você foi artilheiro do Brasil. Fui artilheiro do Brasil, aquele ano fui chuteira de ouro. Fui chuteira de ouro 85, né? Com o Guarani. Ô Zé, uma vez eu fiz uma soma dos meus gols com o Romário. Deu 1.002. Foi. 1.000 do Romário, 2 meu. Edmar fez uns 300 e pouco, 400. Se eu somar com o Edmar, o que será que dá? 314. O que será que a gente chega em 500? 2 golzinhos, né? Eu quero fazer uma pergunta para a bancada aqui. Está aqui para fazer faz tempo. Dos time brasileiro que perdeu do Paraguai, nós tínhamos 2 jogadores que jogam no Brasil, que é o André e o Arana. Nós temos 2 jogadores que são estrelas do Real Madrid, quer queira ou quer não. O Vini, os 2 ganharam 2 Champions, fazendo gols. Aí sobram 7 jogadores. Eu quero que vocês digam, algum desses 7 jogadores é destaque onde joga? Fala, Nivaldo. O destaque é o seguinte, o cara é o bom do time, como seria o Neymar, por exemplo, se ele estivesse jogando no Barcelona. Pô, Neymar chegou. Tem alguém? Olha, eu tive uma experiência que talvez venha clarear isso aí. Eu vivia numa ilusão de que as escalações eram por mérito, competência e capacidade. Eu conheci os 4 maiores procuradores do mundo. Vocês conhecem pelo menos uns 2, dentro do Brasil e fora do Brasil. Todas as convocações, havia um impulso muito grande dessas pessoas. Isso se tornou uma constante que nós chamamos no submundo do invisível. Então, aquela história. Você vive uma política que não é verdadeira. E, por outro lado, é verdadeira. Então, muitas escalações, sem que você possa comprovar, elas são feitas através do networking e do money. Entendeu? Da própria o quê? Empresa que patrocina essas seleções, patrocina os jogadores. Então, conheci muito esse submundo, participei muito das noites de como decidiam algumas coisas. Jamais vou poder falar, porque jamais vai poder provar, e também não é 100%. Mas eu vi muito desses procuradores convocar jogador por telefone. Tem e muito aí, Edmar? Não, tem muito disso mesmo. Mas o que eu vejo tecnicamente, o que você acha? O que eu acho na seleção hoje, vendo os jogos, entendeu? Por exemplo, você vê um Vinícius Júnior, um Rodrigo, que fazem muito bem no Real, entendeu? Mas dentro da seleção não consegue desenvolver. Não, sabe, não tem peso ofensivo a seleção. Você cria, por exemplo, no jogo contra o Paraguai mesmo, o começo de jogo... Eles não conseguem por quê? Desorganização geral, ou eles entram eles caem nessa desorganização e morrem? Não tem confiança. Você pode ver, o Rodrigo às vezes começa o jogo, ele tenta uma jogadinha, tal, não tem sequência, na realidade. Na realidade, não tem sequência. Você não vê uma triangulação, você não vê uma infiltração. Isso não é muito culpa de um meio de campo medíocre? Não, eu acho, não, mas eu acho que é geral, entendeu? O Paquetá, ele toca de calcanhar aqui, vira pra cá, tropeça e cai. Mas não pifa ninguém. Não chega, não coloca ninguém na cara do gol. Lançamento. Mas o que está faltando, na minha opinião, nós não temos presença nenhuma na área ofensiva. Nenhuma. É 0 à esquerda. Você trabalha a bola, chega ali perto da área, mas você vê que falta aquele, sabe, assim, aquele homem que vai assim, ele vai decidir. A bola vai chegar nele, ele vai decidir. Não tem. O Vinícius fica na esquerda. O Rodrigo jogou pela direita, jogou pelo meio. Não tem ninguém, não tem. Você vê um pouquinho que entrou o João. João Pedro. João Pedro ali na área, tal. Incomodou. Já atrapalhou. Incomodou um pouquinho, tal. Mas eu tô falando, incomodou um pouquinho. Tô falando de seleção brasileira. Quem é João Pedro, né? Justamente. É isso que eu tô falando. Quem é João Pedro? Então nós não temos um peso, sabe? E nós falar assim, como nós tínhamos... Você falar, deixa eu te dar um dado para você completar. Eu e o Zé tava falando, a gente estávamos conversando essa semana, Nivaldo, sobre os reservas de 2002, fazendo um comparativo com o atual time. Nossa. Dida, Meu Deus. Belete, Polga,
Júnior. Kaká, Juninho Paulista, Denilson, Vampeta, Edilson, já falei? Edilson? Não. Luizão. Não. Olha, esses eram os nossos reservas em 2002. Será que algum desses hoje algum desses jogaria na seleção hoje, Zé? Quando eu falo que o cara lá não é um destaque, não é um cara que desequilibra, então não adianta trazer o cara. Não tem gente melhor aqui para jogar? Mas aí o Nivaldo já respondeu. Exatamente. Não, eu sei que o Nivaldo respondeu. Eu sei exatamente. E eu estou fazendo o contraponto. Não. Quer dizer, você tem um técnico que olha para o goleiro, e se você analisar o goleiro desde 2018, bola no canto direito dele, ele não chega. É tudo gol, bola no canto direito. Pode ver. Contra a Bélgica, contra a Croácia, contra o México, contra o Paraguai. Tudo bem, a bola bateu na trave, bateu, mas não foi um chute forte. Se chutar de trivela de fora da área, uma bola picando, ela não sai forte. Você sabe melhor que eu aquela disso. bola, eu falei, até quando fiz esse comentário, não sei com quem, com um amigo meu, eu falei assim pra ele, é uma bola improvável aquela. Porque atacante nenhum faz aquilo. Chuta daquele jeito. Não, atacante nenhum. Ele sentiu uma situação, tava do lado do coelho, porque o cara até canhoto, né? O cara é canhoto. E se ele não chuta, aí ele ia perder a bola. Isso, é isso aí. Se desfez da bola. Foi um chute improvável, assim. Se ele tentar 10 vezes, eu acho que ele não acerta nada mais. Pegou ali e fez aquele gol. Mas é um chute improvável. Eu só acho assim, se nós, entendeu, não tivermos peso ofensivo, entendeu? Mesmo com o Neymar voltando, entendeu? Se não tiver um homem... Quem é esse peso hoje? Cara, o cara hoje, o único que eu acho, que eu vejo assim, pra tá ali na frente e tal, é o Pedro. Que vai ficar um ano fora. Não vai jogar mais. Não, eu sei. E você viu como é que foi? Quem machucou ele? Era o Pedro. Você viu, Nivaldo, quem machucou o Pedro e como machucou? Militão. Nossa. Então deu uma pernada num treinamento tático, hein? Não foi nem treino de... Que é outro ruim. Mas joga no Real Madrid. Os meus amigos enchem a boca pra falar isso pra mim. É ruim. Mas o Danilo era capitão na Itália, né? Na Juventus. Agora tá no banco, parece. Mas é ruim. É ruim, ele joga com a mão, Nivaldo. Parece que ele tá uma orquestra, parece que ele tá regendo uma orquestra. Aqui, você vê. Eu me lembro do Danilo, quando o futebol, Zé, eu acho assim, e nós sabemos muito bem disso, porque nós vivemos. Confiança é tudo também, claro, né, velho? Mas isso em qualquer esporte. Tá sem confiança, velho. E chega, treina um dia e vai pro jogo. Não, então... porque a diferença, justamente, isso é um ponto que nós temos que colocar também. Principalmente nós que vivemos do esporte, entendeu? Não é fácil também. Mas a gente não vê luz no fim do túnel. Não, eu acho é o problema. É o que eu tô te falando, é que não vê disposição, sei lá o que tem que fazer para, entendeu? Passar que fala assim, nós queremos. Porque o que você vê ali acontecer, acontece e parece que fala assim, não, tá bom, pega o avião, vamos embora, acabou. Então, você não vê o cara com garra, querendo buscar aquele negócio. É isso que eu tô falando. Agora, porque se você for ver em termos de clube, você fala, o Vinícius no Real, beleza, tal, mas, o cara treina todo dia, já tem um esquema tá definido, tem tantos anos que já tá jogando ali com os caras e tal. Chega aqui, a única coisa que o menino falou, e tudo bem, não joga também, eu acho também que não é essas coisas todas, mas ele foi perfeito, foi a entrevista dele, o Danilo. Qual entrevista? Perdeu muito tempo, velho. Trouxe ia trazer mas aí ele tá tirando da dele. Tudo bem, velho. Mas ele tá certo. Não, mas ele não tá Capitão errado. Que vai na arquibancada discutir com o torcedor. Mas ele não Perdemos tudo. Agora, eu vou dar um pique de técnico aqui, que eu fui quase 30 anos técnico. Eu tinha um outro esporte, um esporte que se eu não tô contente com o Rudy, eu tiro ele e boto você, depois eu volto com o Rudy, eu posso trocar a hora que eu quiser. Motivação é 70%, sabe muito bem disso. Se tiver um técnico que motive você pode não estar bem, mas se eu chegar para você, vem cá, Edmar, você é meu cara, você vai decidir o jogo hoje, vai para cima. Sobrou, chuta no gol, não quero saber. Você vai fazer o que eu falar. Eu acho que esse é o principal ponto. Que com o Tite, queira ou não queira, o Tite organizou o futebol brasileiro. O time sabia o que fazer dentro de campo. Certeza. Não chegou por acaso onde chegou. Eu acho que tem esse mérito do Tite. Agora, eu não vejo no Dorival. E essa história do Diniz,
Que o Diniz precisa de 3 meses para montar um time. Mais. Ou Nossa, mais. A gente tá chegando no final. Nós falamos para você que uma hora é passa, pouco. Nivaldo, como passa rápido, hein? Tá vendo? Aliás- E dessa lista toda que era sobre o Edmar, Não, nós tem falamos coisa- do... Pouco, né? Tem coisas aqui. Aí, ó. Ô, Vou ter que voltar, Nivaldo, vou ter que voltar. Quando os nossos pais falam, ou até os mais velhos, um tio mais velho, um avô, sei lá, fala, o menino, aproveita a vida que ela passa rápido. O tempo é inexorável. A gente pega e fala, o que esse velho tá falando? Eu tô com 17 anos, 18, 20, que passa rápido aqui. É só para agradecer estar com vocês aqui. A minha mãe sempre falava para mim quando eu era pequeno e fui crescendo, ande sempre com gente melhor que você. Isso é- Nunca pior. Obrigado pela companhia de vocês. Eu que agradeço. Nivaldo, Águia voa com 30 águia. segundos, Nivaldo. Bom, eu fico encantado em ouvir tantas coisas importantes de gente que conhece as coisas, que são profissionais, e com experiência e com índole boa. Eu sempre avalio isso. Você pode ser bom em qualquer coisa, mas sua índole é muito importante com o que você faz. Então, gostaria de parabenizar vocês 3 pelo que vocês fazem, pelo que vocês são e como vocês transmitem isso. Eu agradeço e fico realmente muito impressionado com esse novo programa, com essa capacidade toda que eu sempre admirei no Ruth. Muito Obrigado. Zé, Acabei de falar, né? Quer dizer, andar com gente melhor é andar com vocês. como a gente tinha assunto Foi aqui, muito Zé. legal. Eu Zé, olha falei, aqui, ó, você futebol falou, pô, feminino. 1 hora, nossa. Eu ia perguntar pro Nivaldo sobre o Luan. É. O que o psicológico, né? Acabou com esse rapaz. Claro que é droga, mulher e o psicológico, né? Perfeito. Gabigol, eu ia te perguntar se ele vale tudo isso, se ele vale quanto pesa, enfim, inúmeros assuntos, né? Mas, infelizmente, chegou o final. Dimar, muito obrigado. Eu que agradeço hoje participar aqui do primeiro programa seu, eu na presença do Nivaldo, do Zé, só agradeceu, obrigado, com certeza eu voltarei, já estou me escalando. Gente, chegamos ao final do primeiro Resenha na Bola. Foi um prazer. Sábado que vem, novamente às 13 horas, com Pizzaria São Luca, melhor de Campinas. Shopping da Limpeza, na Avenida Orozimbo Maia. Aliás, o Nivaldo é meu cliente, né? Lá, né? Adoro comprar lá. Dá um Google aí que você vai achar o Shopping da Limpeza, tudo para limpeza residencial, escritório, clínica, etc. E Meninas Boleiras, né? O bolo tava maravilhoso. No Maravilhoso. intervalo a gente comeu o bolo realmente Bom, hein? fantástico. Meninas Boleiras em Barão Geraldo. Obrigado, boa tarde, até a próxima, se Deus Nosso Senhor nos abençoar. Você ouviu Resenha da Bola. Oferecimento Pizzaria San Luca, a melhor pizza de Campinas. E Shopping da Limpeza, a maior loja no segmento de limpeza na cidade.